Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 63, nos diz assim: E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao seu servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos falando sobre esse momento maravilhoso do encontro de uma esposa para o Isaque. O servo do Abraão, ele vai a uma terra distante, ele encontra uma mulher, ele pergunta a ela se ela deseja ir com ele, ser esposa de uma pessoa que ela não conhece. E ela simplesmente responde: eu irei. O que é maravilhoso nisso? Nós vivemos dias em que as pessoas estão contestando o arrebatamento da igreja. Não existe arrebatamento da igreja, não da forma como nós acreditamos, porque Jesus Cristo não viria à Terra mais de uma vez, Jesus Cristo não viria à Terra 3 vezes, são fábulas, são coisas inventadas nos últimos 200 anos. Querido, olha a profecia. Aquele homem, ele vai à parentela do Abrão. O que quer nos dizer quando o Abrão diz a ele: olha, você precisa trazer para o meu filho uma esposa que tenha o mesmo sangue nosso? Não tem um significado tão grande? Agora que nós sabemos que o sangue fala do Espírito Santo de Deus para a igreja. Você leu no Novo Testamento, Jesus Cristo tomou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. O que é senão a promessa, o derramamento, o selo, a garantia que vem do Espírito Santo de Deus? Por que o Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele? É porque a igreja que é formada a partir da morte de Jesus, ela tem o mesmo sangue do Cordeiro, o mesmo sangue de Jesus, o Espírito Santo de Deus. É uma característica da Rebeca. Ela é prima, ela é parente, ela tem o mesmo sangue, entendeu? Não podia ser outra, não tinha outra, não tinha uma segunda opção, não tinha alternativa. Então, o que está implícito na profecia, nós trazemos para os nossos dias, para que nós tenhamos condições de responder com mansidão a qualquer que nos pergunte a respeito da nossa esperança. A Rebeca, logo depois que ela diz eu irei, aquele homem ele vai presenteá-la com joias. E os presentes que ele vai dar a ela estão preparando essa noiva para o encontro com o seu noivo. E o que quer dizer isso? É que nós, enquanto igreja, enquanto aqui nesse mundo, e recebendo sobre nós a unção do Espírito Santo de Deus, é manifestado sobre a nossa vida como igreja dons espirituais. Nós podemos hoje produzir fruto que venha gerado do Espírito Santo de Deus, porque nós recebemos da parte do nosso Senhor o adorno que nos prepara para o grande encontro, para o dia do casamento, para as bodas do Cordeiro. É a Rebeca. Ela então, ela vai se dispor a uma viagem de quantos dias? A Bíblia não diz. Numa viagem de muitos dias, você imagina quantas indagações? Como será ele? Ele é bonito, ele é feio, ele é agradável? Como que será ele?
São os pensamentos de uma noiva, mas de uma noiva determinada. A partir daquele momento que ela recebe aqueles presentes dados pelo servo do Abrão, ela foi santificada para ele. Nós já falamos sobre isso. A partir do momento que ela foi santificada para o Isaac, ela não será de outro. Ela não terá outro senhor, ela não terá outro marido. Ela vai ao encontro dele. E o que é interessante no texto que nós acabamos de ler, que a Bíblia diz que o Isaac tinha saído ao campo para orar. Ele não estava dentro de casa aguardando ela, ele não estava dentro da tenda aguardando ela. Ele estava no campo. E no campo ele foi surpreendido pelo barulho dos camelos. E aí, querido, a gente olha e vê a promessa refletida para nós através de uma fala do Paulo. O Paulo diz assim: de maneira nenhuma os que estão vivos, eles vão subir antes dos mortos. E os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, num abrir e fechar de olhos, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Não é isso que o Isaac fez? Ele saiu ao campo. Ele não está dentro de casa, dentro da tenda, esperando a noiva. Ainda que ele não soubesse que ela viria naquela hora. Isso também nos fala profundamente quando Jesus é indagado a respeito do momento desse encontro. Ele vai dizer aos seus discípulos: ninguém sabe a hora, somente meu Pai sabe a hora. Tudo vai profetizando na vida da Rebeca e na vida do Isaac. Eles têm um encontro no campo e eles estão extremamente apaixonados. Naquele momento, a Bíblia diz que o Isaac toma a Rebeca como sua mulher e ele a amou. Ele a amou. Você consegue se ver assim, amado por Jesus? Sabe o que acontece? À medida que os dias vão passando e o mundo parece estar em estado de abandono, como que se tivesse largado a própria sorte, e como que se os incêndios, as matas, as pandemias, as corrupções, tudo vai trazendo uma desesperança nas pessoas, vai colocando as pessoas descrentes e desesperançadas. É preciso sentir o amor de Deus. É preciso sentir o cuidado de Jesus. É preciso sentir a ansiedade desse encontro. Agora há poucos dias, tinha alguém me contando que, conversando com pessoas que estão convivendo com a Bíblia, porque pertencem a uma igreja evangélica há 20 anos, e aí as pessoas conversando sobre essa possibilidade de ir aos ares, ao encontro de Jesus, e alguém simplesmente diz: agora não, eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu ainda preciso realizar isso, realizar aquilo, concluir aquele curso, ver o meu neto crescer, terminar aquela graduação. Desesperança. Agora, o que é preciso ficar bem enfatizado na nossa vida? É que quando o irmão da Rebeca sugere que ela ficasse na casa dos seus pais por mais alguns dias, por mais 10 dias, essa proposta não foi aceita. Aquele homem de Deus, aquele homem zeloso do seu servo, disse ao pai da Rebeca: olha, Deus foi muito maravilhoso comigo, me abençoando da maneira como eu encontrei essa mulher. Não me detenham, não me impeçam que eu me alegre entregando essa moça ao meu Senhor. E o irmão dela vai dizer: vamos perguntar a ela o que ela quer fazer. E eles perguntaram a ela: você quer ir com ele? Ela quer ir com ele, ela não tem dúvidas. Ela não tem mais nada para fazer aonde ela viveu a vida toda, ela não tem mais nada que aprenda ali, ela não tem mais nada que a faça sentir desejo de não ir. Esse é o momento da igreja. Todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta, elas acontecem muito a nosso favor. Porque quanto mais coisas nós vemos acontecendo
que nos tiram o apego à existencialidade aqui no planeta, mais a nossa alma anseia por esse encontro com Jesus. Não é um encontro motivado pelo fracasso, não é um encontro motivado pela decepção, não é um encontro motivado pelas dores, muito pelo contrário. É um encontro motivado por alegrias, pela consciência de ser amado, pela consciência de atingir, de estar no lugar do qual nunca deveria ter saído, a presença de Deus. É a chama do nosso coração, o arder do nosso coração. O livro do Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E o homem se angustia, possuindo coisas, conquistando riquezas, espaços, conquistando fama, conquistando, mas nada basta, nada é suficiente, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que preenche esse vazio? A eternidade. O que significa para a igreja a volta de Jesus? Para a igreja significa eternidade. Nós subiremos ao encontro dele nos ares e estaremos para sempre com ele. Estaremos para sempre com ele. Isso é maravilhoso. Isso é desenhado no Velho Testamento, na trajetória do encontro da Rebeca com o Isaac. Agora, eles terão uma vida pela frente, como? Debaixo da promessa do Senhor. Mais tarde, nós vamos ver Deus se apresentando a Moisés e dizendo: eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus do Isaac. Não tem um significado forte? Você ser citado como alguém que tinha um Deus, e o Isaac mesmo, nós não vemos o Isaac tendo conversas com Deus. O texto que nós lemos diz que o Isaac saiu ao campo para orar. Mas como é que o Isaac via Deus? Talvez o Isaac visse o Deus do seu pai Abraão. Porque as histórias do Abraão eram histórias contundentes. Deus apareceu para o Abraão, fez uma proposta para ele, Deus disse a Abraão, Deus prometeu a Abraão. E com relação ao Isaac? O Isaac é alguém que espera o cumprimento das promessas que Deus fez ao seu pai. É preciso ter fé. Você vai perceber que tudo em relação à salvação, à redenção, à vida com Deus, é fé. O Abraão teve que ter fé para sair da sua casa. O Abraão teve que ter fé para esperar o nascimento do seu filho. O Isaac precisou ter fé de que haveria um cordeiro preparado no seu lugar. É sempre fé. Todo o assunto ligado à salvação é fé. A gente vai ver a nossa trajetória e a gente pensa assim, mas se Deus falasse conosco como Deus falou com Abraão, não muda nada. Não muda nada. Porque a palavra de Deus é viva. E a palavra de Deus, ela fala. E Deus continua falando, e Deus continua operando. E Deus era o Deus do Abraão, e Deus era o Deus do Isaac. E o Isaac não teve as mesmas experiências do seu pai Abraão. Mas Deus era o Deus do Abraão, e Deus era o Deus do Isaac. Quando a gente chega no Novo Testamento, alguém vai dizer, esse Jesus aí fazendo todas essas coisas, anunciando coisas novas, anunciando coisas maravilhosas, ele não é filho do José? Nós não conhecemos a Maria, mãe dele, nós não conhecemos os seus irmãos? Esse Jesus é tão fantástico assim? Incredulidade. Incredulidade. Incredulidade de quem via Jesus fazendo, de quem via Jesus curando, de quem via Jesus multiplicando pães, de quem via Jesus andando sobre as águas. Incredulidade. E a salvação é pela fé. É pela fé. Quando a gente olha a trajetória, é Deus anunciando o fim desde o princípio. E lá no princípio, no livro do Gênesis, Deus deixou registrado para nós como que seria o encontro do seu Filho Jesus com a igreja, a noiva preparada
pelo Espírito Santo de Deus. É um encontro à parte, é um encontro fora dos territórios, tanto da mulher, da Rebeca, e tanto do noivo, do Isaac. É um encontro realizado no campo. É um encontro realizado nos ares. Louvado seja o nome do Senhor.